Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a vocês que estão chegando por aí. Estamos mais uma vez aqui reunidos para realizarmos a leitura orante dos Salmos. Hoje, de maneira especial, dedicaremos a atenção ao Salmo de número 8, Salmo de Davi também. Veremos um pouco sobre a grandeza de Deus e sobre a dignidade que existe em todo ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Se você puder, eu aconselho que você vá a um lugar mais tranquilo, que você tome a sua Bíblia, para que esse momento possa ser um momento sem distrações, e que você possa aproveitar ao máximo possível aquilo que esse momento tem a oferecer. Como ele é um salmo mais curto, o salmo de número 8, vamos fazer 3 leituras, com aquelas pausas que fazemos entre as leituras. Essas pausas, irmãos, elas são muito importantes. Elas são importantes para que a gente possa, a partir da leitura que acabamos de realizar, olharmos para dentro de nós e percebermos se há alguma palavra ou algum verso desse salmo que tem falado fortemente ao nosso coração. Então vamos diretamente para a leitura. Tome aí com você a sua Bíblia. Abra no Salmo de número 8, por gentileza. Esse salmo ele vai ter aí na Bíblia Almeida, Revista Atualizada, o seguinte título: A glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Ao mestre de canto, segundo a melodia Os Lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre a senda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua
e as estrelas que estabeleceste. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Irmãos, eu não sei se você consegue perceber a reverência do salmista nesse salmo. Como ele se dirige a Deus. Isso é algo importante para nós também. Ao nos dirigirmos a Deus, precisamos ter a noção de a quem estamos nos dirigindo. Estamos nos dirigindo ao Senhor. Essa palavra que está em caixa alta, e a gente tem aprendido isso, é o nome pactual de Deus.
É aquele nome que Deus se revelou a Moisés na sarça ardente. Eu sou o que sou. Então, esse é o nome pactual de Deus. O salmista está se dirigindo a ele assim. É como Moisés se aproximando da sarça ardente e ouvindo Deus falar para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde pisas é terra santa. Irmãos, a gente sabe que a sarça ardente é o símbolo da nossa igreja presbiteriana do Brasil. É o logo, né? A logomarca da igreja presbiteriana do Brasil. E ela é muito representativa, porque demonstra Deus no seu poder, operando um grande milagre, um prodígio ali, na frente de Moisés, quando ele lhe faz o chamado para ser instrumento dele na libertação do povo do Egito. Irmãos, a gente precisa ter em mente essa noção de reverência diante do Senhor. Hoje temos vivido uma espécie de falsa intimidade com Deus. É uma intimidade que não leva mais em conta essa reverência. As pessoas se dirigem a Deus de uma forma muito sem dar a Deus o devido respeito. Parece que tratando a Deus como se fosse um igual. Essa não é uma boa maneira de se dirigir a Deus. E essa não é uma maneira que a Bíblia nos orienta para que nós nos dirijamos a Deus em oração. Então ele expressa esse sentimento. E essa palavra, Senhor nosso, ela traz o sentido de nosso governador, nosso rei, aquele que governa a nossa vida. Tu és o Deus que governa a nossa vida. E ele vai dizer algo: quão magnífico em toda a terra é o teu nome. É como se ele estivesse contemplando a criação de Deus. E ao contemplar a criação de Deus, ele percebe a grandeza de Deus. Porque se a criação ela tem certa majestade, ela demonstra certa glória, ela só demonstra essa glória, essa majestade, porque existe um Deus glorioso e majestoso que criou todas as coisas. E ele é o nosso Deus. Ele é o Deus que firmou uma aliança conosco. Ele é um Deus que ofereceu o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. E através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, celebrou um pacto com a vida de todos aqueles que foram chamados através da fé na pessoa bendita do seu Filho. Então, meus irmãos, como é bom nos dirigirmos a Deus com esse sentimento. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Foi essa frase, foi esse verso que eu fiquei ruminando na minha mente. Porque ele encerra aqui o sentimento do salmista, ele encerra a intenção do coração de Davi ao se dirigir a Deus. Irmãos, a gente vai ver que aqueles que aparentemente nesse mundo são pessoas de poder, de força, que tendem a demonstrar esse poder e força de uma maneira injusta, ímpia. Eles não são nada comparados a esse Deus glorioso. E o salmista ainda usa um contraste aqui. Ele diz assim: aqueles que parecem fortes neste mundo, quando comparados àqueles que são fracos, mas que creem no nome daquele que é majestoso e glorioso, eles são emudecidos.
pelo louvor que surge do coração daqueles que aparentemente são fracos. Veja que coisa interessante, ele vai dizer assim, da boca de pequeninos e crianças de peito. Traz uma ideia de um ser vulnerável, de um ser fraco. Ele está dizendo, suscitaste força. Meus irmãos, Deus, embora sejamos sim vulneráveis, meus irmãos, como seres humanos, mas pela fé em Jesus Cristo somos fortalecidos. Deus suscita em nosso coração força para que possamos vencer as nossas adversidades. Veja o que ele diz assim, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Tem coisas, meus irmãos, que as pessoas não entendem na vida dos salvos. Às vezes estamos passando por períodos de tribulação ou de grande tribulação, momentos difíceis, momentos que a única coisa que temos como segurança é a pessoa de Jesus Cristo. E nesses momentos difíceis, sendo afligidos, ainda assim, Deus nos dá força para louvarmos o nome do Senhor. Deus suscita força em nosso coração para que possamos render graças a Deus por todas as coisas, em especial pela nossa salvação e pela vida eterna que nos é garantida através de Jesus Cristo. E as pessoas desse mundo não entendem. As pessoas que ainda não tiveram esse encontro pessoal com Jesus Cristo não entendem como é que ela, passando uma situação tão difícil assim, ainda pode louvar a Deus, ainda pode engrandecer o nome do Senhor. Fazemos isso não pela nossa própria força. Não somos fortes em nós mesmos, meus irmãos. A nossa força vem do Senhor. E aqueles que, vendo a nossa fragilidade, querem nos destruir, né? Vendo a nossa fragilidade, talvez, e vendo que eles estão numa situação, numa posição de poder nesse mundo, que é capaz de afligir a nossa vida, eles são emudecidos. Emudecidos. Eles ficam em silêncio, atônitos, quando veem que Deus tem nos fortalecido, mesmo em meio às aflições e dificuldades, mesmo em meio às adversidades dessa vida. E aí o salmista volta a falar da criação de Deus. E ele diz assim, quando contemplo os teus céus, de quem são? De Deus. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos. E aí ele diz assim, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Veja que coisa linda, meus irmãos. Ele está falando de que ele está contemplando tudo isso. Ele diz assim, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Primeiro ele percebe que há majestade nessa criação, mas ele percebe que essa majestade ela não é dela própria. É uma majestade que procede daquele quem a criou. Procede de Deus. A gente vive aqui no nosso tempo uma cultura que é muito estranha e isso tem invadido muitas vezes os ambientes evangélicos sem que as pessoas percebam. Acaba existindo uma certa idolatria à natureza. As pessoas acabam se voltando para a criação, admirando a criação e acabam esquecendo que essas coisas que foram criadas, elas não são em si mesmas gloriosas. Elas possuem glória por conta do Criador que as criou, porque elas apresentam para nós as características, os atributos de Deus, como Paulo escreveu lá em Romanos 1. Então, quando olhamos para a natureza, devemos glorificar a Deus, devemos dar graças a Deus por tamanha majestade, por tamanha glória. É por isso que ele diz, quando contempla os teus céus, quando contempla a obra dos teus dedos,
Percebe que o salmista não está atribuindo a glória aos astros do céu, ele não está atribuindo a glória ao homem em si, ele está atribuindo a glória a Deus, ao Criador. A gente precisa tomar cuidado para que a gente não observe a natureza como sendo um fim em si, porque não é. Na verdade, quando vamos ao Gênesis, vamos perceber que Deus criou todas essas coisas para a sua glória. E criou o homem para a sua glória. E colocou o homem no jardim para que ele pudesse ter domínio sobre todas essas coisas. Veja só. O que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Por que o homem se destaca tanto do restante da criação? Porque o homem, o ser humano, homem e mulher, eles são a coroa da criação. Deus os criou à sua imagem e semelhança. Eles são portadores de uma dignidade que nenhuma outra criação é. Nenhum outro animal tem essa dignidade, porque nenhum outro ser, senão o ser humano, foi dado a ele essa atribuição de ser imagem e semelhança de Deus. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, há hoje pessoas que estão muito mais preocupadas com os animais, às vezes com os cachorros, né, com os animais domésticos, do que com o ser humano. Conseguem perceber dignidade em um inseto, mas não conseguem perceber dignidade no outro ser humano. Eu sei que o pecado maculou isso, mas a imagem e semelhança de Deus continua na vida de todo ser humano. Há uma dignidade intrínseca que foi dada pelo próprio Deus. Então, meus irmãos, quando a gente sabe disso, por mais difícil que seja para nós esse exercício, a gente tem que observar a cada ser humano criado como um portador dessa imagem e semelhança de Deus. Não devemos nos esquecer disso nunca. E se a gente lembra disso, a gente vai tratar o ser humano de uma outra forma. Se a gente lembra disso, a gente vai ter um respeito pelo ser humano. Para vocês terem uma noção, aquilo que se chama de Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa carta, ela se fundamenta nesse conceito de dignidade humana que é bíblico. O pensamento ocidental, ele se fundamenta nesse conceito de dignidade humana que é bíblico. É por isso que, se nós tirarmos da nossa sociedade a ética e a moral judaico-cristã, meus irmãos, essa sociedade vira um lixo. Vira um lixo. Se você vai para outras religiões, por exemplo, o budismo, para o budismo um inseto pode ser um ser humano que pode ter sido um ser humano numa outra encarnação. Veja que loucura. O hinduísmo, a mesma coisa. Eles não conseguem perceber que o ser humano ele se destaca, mas não é por ele próprio, se destaca porque Deus o criou de uma maneira diferente, como coroa da criação, imprimindo nele a sua imagem e semelhança. A gente precisa tomar cuidado com isso. Não amar mais os bichos de que os seres humanos. Isso é muito estranho. Não amar aquilo que é chamado de mãe natureza, né? Mais do que Deus. Porque Deus que criou todas essas coisas. E aí ele vai explicar, né, fazendo essas duas perguntas: o que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? E ele vai explicar por que há essa atribuição ao ser humano que se destaca da criação. Que Deus visita o ser humano, assim como visitava no Éden, na viração do dia, né? Deus nos visita por meio da fé em Jesus Cristo, fazendo habitar em nós o seu Espírito. E aí ele vai dizer no verso 5, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Olha que coisa linda. Ele está dizendo assim, deste a esse ser humano características que são tuas. Na Presbiteriana Esperança, estamos vendo na escola bíblica dominical os atributos
comunicáveis de Deus, aquilo que Deus reparte conosco, seres humanos. E qual o impacto desses atributos na nossa santidade? O que ele está dizendo aqui? Deus nos deu atribuições que são dele. Somos imagem e semelhança desse Deus. E ele vai falar mais ainda, ele vai dizer o seguinte: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés lhe puseste. O salmista está aprofundando mais ainda essa ideia. Ele está dizendo o seguinte: aquilo que nós na teologia reformada chamamos de mandato cultural. Deus fez a criação para o homem. E deu ao homem essa criação para que ele governasse. E essa governança, que a gente chama na teologia de mordomia, né, deve ter em conta que tudo é para a glória de Deus. Então, não é porque o ser humano ele é coroa da criação que ele deve tratar a criação de qualquer forma. Nós precisamos cuidar desse lugar que vivemos, cuidar da terra. Não podemos defraudar essa terra de modo que essa terra venha cada vez, por conta do nosso pecado, gerar em nós cada vez mais sofrimento. O tema da ecologia à luz da Bíblia, meus irmãos, nos faz olhar para a criação como sendo obra das mãos de Deus e não Deus, mas também faz com que a gente cuide como mordomos dessa criação. Dito isso, nós não temos, meus irmãos, o direito de destruir aquilo que é para a glória e louvor de Deus. Temos que preservar. Mas também com muito cuidado, para não achar que nós não podemos comer animais, por exemplo. Porque os animais, eles são criaturas de Deus, vivas, e matá-los seria uma afronta contra Deus. De jeito algum. Eu falo que Jesus Cristo comia peixe, comeu a Páscoa com os discípulos. E temos que lembrar que a Páscoa tinha o cordeiro, tinha ervas amargas, né? Então não é nesse sentido. Não é que Deus está querendo que nós sejamos todos veganos. Por favor, não entrem nessa. O que Deus quer para nós é que sejamos pessoas conscientes do impacto que causamos na criação. E aí ele vai dizer que essa criação foi dado domínio para nós sobre toda ela. E aí ele vai destrinchar ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre a senda dos mares. Somos mordomos de Deus. Temos domínio. Governamos juntamente com Ele sobre a criação. Somos, com toda certeza, mais especiais do que os pássaros do céu e do que os lírios do campo. Porque Deus nos trata como sendo sua imagem e semelhança. E aí ele conclui com esse verso que ele iniciou. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Que o Senhor seja louvado, meus irmãos, e engrandecido pela obra das mãos dele, por toda a criação, em especial pela vida do ser humano, que nos dotou de características que levam conosco, que faz com que nós carreguemos conosco a sua imagem e semelhança. Que Deus, meus irmãos, nos faça entender isso, para que vivamos aqui de uma maneira que venha a agradá-lo, que venha a glorificá-lo e que venha a honrar essa imagem e semelhança que possuímos dele. Isso só é possível através de Jesus Cristo. Jesus é o representante da humanidade. É o representante da humanidade que foi redimida, que saiu da escravidão do pecado para uma nova vida. Que Deus continue trazendo no nosso coração esse entendimento. Vamos orar. Santo Deus, quão magnífico é o teu nome, Senhor. Como é possível te perceber, Senhor, perceber tuas características a partir daquilo que criaste, Senhor, para o louvor da tua glória. Sabemos, ó Deus, que o pecado afetou não só o ser humano, mas como toda a criação. E te pedimos, Senhor, na tua misericórdia, que venha, Senhor, ao nosso encontro. Que possamos refletir a tua imagem e semelhança como teu povo, nós que fomos redimidos na pessoa de Jesus Cristo.
A tua palavra diz que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E até então ela geme como se tivesse dores de parto por conta, Senhor, das consequências do pecado. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada irmão, a cada irmã que está aqui, Senhor, nesse momento, participando da leitura orante dos Salmos. Que possam, Senhor, dormir em paz, ter um sono reparador, vencer as adversidades, compreendendo que em Ti, Senhor, temos força, por mais aparentemente fracos que sejamos. Essa é a minha oração em Cristo Jesus aqui. Amém e amém. A paz, meus irmãos. Até a próxima.